Na aula de hoje, nós vamos ver multiplicação com números naturais. Nessa primeira parte, nós vamos ver situações em que utilizamos essa multiplicação e também vamos ver duas formas de fazer o algoritmo, que seria a armação da conta. Então, primeiramente, vamos ver as situações. A primeira situação é quando utilizamos a multiplicação para adicionar parcelas iguais. Veja o exemplo. Leandro trabalha em uma quintanda e organizou algumas laranjas em grupos com 4 elementos, formando ao todo 6 grupos. Quantas laranjas Leandro organizou dessa forma? Vamos imaginar que ele organizou a laranja dessa forma. Temos 4 laranjas em cada grupo, e são 6 grupos. Então, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 é igual a 24. Essa situação são 6 vezes o 4. Então, 6 vezes 4 igual a 24. No caso, o 6 e o 4 são fatores, e o resultado, que é o 24, é chamado de produto. Então, só lembrando, utilizamos a multiplicação para adicionar parcelas iguais. Outra situação em que utilizamos a multiplicação é para contar elementos em uma organização retangular. Veja o exemplo. Veja como o professor de educação física organizou seus alunos para uma demonstração de ginástica. Na figura você tem uma organização retangular, onde ele tem uma linha e a coluna, como está colocado aí. Quantos alunos vão participar da demonstração? Você pode notar que ele tem o quê? Uma linha que tem 9 elementos e uma coluna que tem 6 elementos. Eu posso simplesmente multiplicar a linha por coluna, já que está numa organização retangular, e obter o resultado, ou seja, 6 vezes 9 igual a 54, ou o contrário, 9 vezes 6 é igual a 54. Portanto, participarão da demonstração de ginástica 54 alunos. Lembrando que aí eu estou utilizando a multiplicação para contar elementos de uma organização retangular, que você pode se utilizar de outros exemplos práticos do seu dia a dia, como por exemplo, contar a quantidade de ovos de uma bandeja, onde eu posso ver quantos ovos tem na linha e quantos ovos tem na coluna e fazer a multiplicação entre esses fatores. Mais uma situação que podemos utilizar a multiplicação é para saber quantas combinações podemos obter. Veja esse exemplo. Pedro está escolhendo uma bola de sorvete com um tipo de cobertura, mas as opções são muitas. De quantas maneiras diferentes Pedro pode mostrar seu sorvete? Para facilitar a resolução desse problema, vamos organizar os dados em um quadro. Então temos aí um quadro onde temos os sabores coco, abacaxi, flocos e creme, e as coberturas caramelo, chocolate e morango. Pelo quadro, nós iremos ter 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 12. Então, existem duas maneiras de montar o sorvete. Como são 4 tipos de sorvete e 3 tipos de cobertura, calculamos o número de maneiras diferentes de montar o sorvete efetuando o produto de 4 por 3. Então, 4 tipos de sorvete vezes 3 tipos de cobertura vai dar igual a 12 combinações diferentes de sorvetes. Então, Pedro pode montar seu sorvete de 12 maneiras diferentes. Lembrando que aí nós estamos utilizando a multiplicação para obter a quantidade de combinações. Por último, podemos utilizar a multiplicação com a ideia de proporcionalidade. Veja o exemplo. Ao fazer refresco de uva, utilizam-se 4 copos de água para cada copo de suco concentrado. Quantos copos de água são necessários para preparar esse refresco? Usando 2 copos de suco concentrado e usando 3 copos. Então, nós vamos fazer uma relação de proporcionalidade, onde um copo de suco é 1 vezes 4, que é igual a 4 copos de água. 2 copos de suco é 2 vezes 4, que é igual a 8 copos de água. 3 copos de suco é 3 vezes 4, que é igual a 12 copos de água. Então, nós tivemos aí a multiplicação aplicada com a ideia de proporcionalidade. Então, essas são as principais situações onde podemos utilizar a multiplicação com números naturais.
Agora vamos falar do algoritmo da multiplicação, que nada mais é do que a armação da conta da multiplicação, como nós costumamos chamar. Então existe dois tipos de algoritmo, que é a decomposição e o chamado algoritmo usual. Vamos acompanhar as situações a seguir. No anfiteatro de uma escola, há 6 fileiras com 24 poltronas em cada fileira. Quantas poltronas há nesse anfiteatro? Para resolver esse problema, podemos fazer 6 vezes 24. Veja o esquema com a organização retangular. Nós temos 6 fileiras com 24 poltronas. Nós dividimos o retângulo em 20 poltronas e em 4 poltronas. Então, nós temos 6 vezes 20 é igual a 120 e 6 vezes 4 é igual a 24. Depois nós somamos esses dois valores. 120 mais 24 é igual a 144. Agora vamos usar os dois algoritmos. Primeiro, o da decomposição. Então, nós decompomos o 24 em 20 dezenas mais 4 unidades e multiplicamos por 6. Primeiramente, multiplicamos o 4, 6 vezes 4, 24, e depois multiplicamos o 20, 6 vezes 20, 120. Somamos 24 mais 120 e obtemos 144. No segundo caso, é o algoritmo usual, o que nós costumeiramente utilizamos. Multiplicamos diretamente o 24 pelo 6. Então, 6 vezes 4 é igual a 24, desce o 4, sobe o 2. 6 vezes 2 é igual a 12, mais 2, 14, que vai dar igual a 144. Então, nós mostramos aí duas maneiras práticas de fazer o algoritmo de uma multiplicação. Você escolhe a qual utilizar, a qual você achar mais prática. No próximo vídeo, nós iremos ver as propriedades da multiplicação.